Olá pessoal, aqui é o William do blog aprendendojavaFX.blogspot.com e hoje eu vou mostrar para vocês uma simples aplicação feita para que a gente possa testar os efeitos JavaFX. Bem, há um post relacionado a esse vídeo, vocês podem ler na descrição desse vídeo, e esse post ele fala sobre os efeitos JavaFX, que basicamente são classes prontas para que a gente possa aplicar efeitos aos nós de um stage. Aqui eu criei um programinha muito simples, cujo objetivo é que você teste os principais efeitos de JavaFX e também te dê a liberdade de estender o programa para que você possa aprender mais, como se fosse um programa laboratório, ok? Então a primeira coisa que eu tenho aqui é eu carrego um arquivo do sistema, né, a URL dele, certo? E no meu caso essa URL vai ser utilizada para que a gente crie uma imagem onde a gente vai aplicar os efeitos de teste. Em seguida eu tenho um vetor de efeitos, né? E esse vetor, ele tem um nulo, que representa nenhum efeito. Em seguida, eu tenho a chamada de diversos métodos. Esses métodos é onde são criados os efeitos, certo? Por exemplo, o efeito reflection, ele é criado no método criar efeito reflection. E aqui dentro você pode modificar para brincar um pouco com o efeito em questão e até, né, criar novos métodos com novos efeitos. É só você vir aqui e adicionar um método e implementar ele lá embaixo. Ops. Enfim. A minha classe ela estende application, logo ela é uma application JavaFX. Então eu tenho que implementar o método start, que recebe o stage principal da aplicação. O stage principal da aplicação é simplesmente a janela principal. Fechando ela, ele mata a aplicação JavaFX. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é carregar todas as minhas classes de efeitos que eu declarei ali em cima no formato de string em uma lista observável do JavaFX. Então eu pego todos aqueles efeitos que eu declarei, crio um string, né, que é uma classe nova do Java 8, onde eu tenho todos os efeitos vindo, e deles eu leio se o efeito que está vindo ele é nulo, ou seja, essa primeira posição aqui, eu retorno um nome mais agradável do que null. Se ele não for nulo, eu pego o nome da classe. Então, como eu estou declarando que, por exemplo, criar efeito reflection, eu vou retornar aqui um objeto do tipo reflection, né? O nome que vai retornar aqui é reflection. Daí fica mais fácil da gente saber qual efeito a gente está testando. Por fim, eu pego esse string e transformo ele numa lista. E utilizando esse método utilitário, eu tenho uma lista observável, ok? Essa lista observável, ela vai para dentro de um combo box, que é um controle de interface que deixa a gente escolher um valor dentre vários. Em seguida aqui eu tenho um painel de borda, que simplesmente é um painel onde você pode definir o nó que vai ficar em cada uma das regiões dele. Então ele tem as regiões top, esquerda, direita, centro e baixo. E você pode configurar um nó para cada uma das regiões. Logo em seguida eu carrego o meu alvo, que é quem vai receber os meus efeitos. E esse alvo nada mais é do que uma imagem utilizando aquela URL que eu configurei ali em cima. Também eu tenho um retângulo, que é simplesmente o fundo desse alvo, para ele não ficar usando a cor do scene que ele vai ficar. Eu crio um retângulo, né? O retângulo é branco, configuro uma altura e largura para o meu alvo. Aí, usando o meu painel meu border pane, eu seto um efeito no topo, também seto seto um nó no topo, que é o meu combo box de efeitos, seto um nó no centro, que é um painel de pilha onde eu coloco o meu alvo sobre o retângulo, empilho os dois, ou seja, o retângulo fica de fundo no alvo e a imagem fica em cima desse retângulo. Aí eu alinho meu combo box, coloco uma margem para ele não ficar tudo grudado. E a maior lógica, né, se aqui esse programa simplesmente tem uma lógica, tá aqui. Toda vez que eu seleciono algo lá no meu combo box, eu tenho um listener. Um listener é um código executado quando uma determinada propriedade muda. Nesse caso, esse listener ele vai ser executado quando alguém selecionar algo no combo box, porque o index do combo box vai mudar. E o listener ele recebe o valor novo, o valor que estava antes, e com ele eu posso saber o index atualmente selecionado para eu fazer algo. No meu caso, quando alguém seleciona algum index do combo box, o que eu faço é configurar o efeito do index atualmente selecionado lá no meu alvo. Então o alvo ele vai sofrer o efeito que foi selecionado.
Executando esse programa, que você pode ver, é uma aplicação muito simples, onde eu tenho essa imagem aqui, que está no GitHub também. E inicialmente não tem nenhum efeito, mas eu posso vir aqui e selecionar um efeito que ele vai ser imediatamente aplicado à imagem. Nesse caso a gente tem o Refraction, você pode ver que a imagem foi refletida aqui embaixo. Também posso aplicar o Sepia Tone, onde ele aplica um tom de sépia, né, na nossa imagem, um efeito bem conhecido. Displacement Map. Enfim, há diversos efeitos que vocês podem estar explorando. Lá no post eu deixo link para os efeitos mais famosos e também o link para o pacote onde estão todos os efeitos. Aí cabe a você ler a documentação e explorar cada uma dessas classes. Obrigado e até a próxima.